Antes de começar, eu quero agradecer você, de verdade, por estar aqui, por separar esse tempo, por escolher ouvir algo com presença. Esse não é um vídeo para passar rápido, não é um vídeo para deixar como barulho de fundo. É um espaço, um momento, talvez até um encontro com você mesmo. Então, se puder, escuta com calma. E se em algum momento algo aqui tocar você, fica. O incômodo que surge do nada, em algum momento da sua vida, você começa a sentir algo estranho. Não é tristeza clara, não é depressão, não é raiva. É como se algo por dentro já não estivesse mais no lugar. Você acorda, cumpre seus compromissos, segue sua rotina, faz o que precisa ser feito. Mas mesmo assim, existe um incômodo silencioso que te acompanha. Você não consegue explicar, e talvez nem tente, porque por fora parece que está tudo certo, mas por dentro, algo já não encaixa mais. É como viver em piloto automático, sabendo no fundo que você não nasceu para viver assim. Você começa a perceber que os dias estão passando rápido demais. As semanas se confundem, os meses escorrem. E, em silêncio, uma pergunta aparece. Quando foi que eu comecei a apenas funcionar? Se isso que você está ouvindo faz algum sentido para você, deixa um comentário simples. Pode ser só: eu me identifiquei, ou isso é para mim. Não por mim, por você. Às vezes reconhecer já é um primeiro passo. Esse incômodo não grita, ele sussurra. E quanto mais você tenta ignorar, mais ele permanece. Porque ele não veio para te atrapalhar, ele veio para te acordar. O conflito interno que ninguém vê. Em algum momento, você começa a questionar coisas que antes aceitava sem pensar. Não porque alguém te disse algo, mas porque algo dentro de você começou a discordar. Você passa a olhar para a sua própria vida com outros olhos. As escolhas, os caminhos, as decisões que você tomou e as que deixou de tomar. E isso gera um conflito silencioso, porque uma parte de você quer continuar como está. Ela busca segurança, conforto, aceitação. Mas existe outra parte, que já não se satisfaz com pouco sentido. Ela começa a pedir mais verdade, mais coerência, mais alinhamento. E essas duas partes passam a disputar espaço dentro de você. Você sente culpa por querer mais do que já tem. Medo de parecer ingrato. Receio de decepcionar pessoas que esperam que você continue igual. Então você tenta se adaptar, tenta se convencer, tenta silenciar essa inquietação. Mas quanto mais você tenta ignorar, mais claro fica que algo precisa mudar. Não fora, dentro. E essa percepção assusta, porque ela te obriga a assumir responsabilidade. O despertar silencioso. O despertar não acontece de repente. Ele não vem com um aviso, não chega com barulho, não se anuncia. Ele começa em silêncio. Você passa a observar mais do que reagir. Passa a escutar mais do que falar. Passa a sentir antes de decidir. E por fora tudo parece igual. As pessoas são as mesmas. A rotina segue. Os dias continuam. Mas por dentro, algo mudou. Você começa a perceber que certas coisas já não te alimentam como antes. Conversas, ambientes, hábitos, não porque são errados, mas porque não combinam mais com quem você está se tornando. Você não sente euforia, não sente certeza absoluta, sente clareza, uma clareza tranquila, sem pressa, sem necessidade de provar nada. Você entende que esse processo não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre parar de se afastar de quem você sempre foi. E mesmo sem saber exatamente para onde está indo, você sabe que não consegue mais voltar para o modo automático. A solidão de quem começa a enxergar. Conforme você começa a enxergar com mais clareza, algo estranho acontece. Você se sente mais consciente,
mas também mais sozinho. Não porque as pessoas sumiram, mas porque a conexão muda. Conversas que antes fluíam começam a parecer rasas. Assuntos que antes prendiam sua atenção já não despertam interesse. Você continua presente, mas sente que não está mais no mesmo lugar. E isso confunde, porque você não se sente melhor do que ninguém, não se sente acima, não se sente especial. Você só se sente diferente. Diferente no jeito de pensar, diferente no que tolera, diferente no que aceita como normal. E essa diferença cria silêncio. Você começa a perceber que nem todo mundo vai te acompanhar nesse processo. Algumas pessoas precisam que você continue igual, porque quando você muda, você lembra elas do que elas mesmas evitam olhar. E sem perceber, você passa a escolher mais o silêncio do que a explicação. Você entende que nem todo afastamento é rejeição. Às vezes, é apenas alinhamento. Você não está se isolando, está se organizando por dentro. O medo de crescer. Existe um momento em que você percebe algo importante. O medo que você sente não é medo de falhar, é medo de crescer, porque crescer exige responsabilidade, exige escolhas, exige abrir mão de versões antigas de você. E não existe crescimento real sem desconforto. Você percebe que não pode mais culpar o mundo, as circunstâncias, as pessoas, porque agora você enxerga. E quem enxerga não consegue mais fingir. Isso pesa. Crescer significa assumir que algumas coisas não funcionam mais. Significa dizer não onde antes você aceitava. Significa sustentar decisões mesmo sem aplauso. E isso assusta, porque crescer é sair do lugar conhecido, mesmo que esse lugar não fosse bom. É trocar o conforto do conhecido pela responsabilidade do consciente. Você começa a entender que prosperidade não é apenas dinheiro. É clareza, é coerência. É viver alinhado com o que você sente e com o que você sabe. E esse tipo de crescimento não faz barulho, mas muda tudo. O reconhecimento. Depois de tudo isso, não existe uma resposta pronta. Você não sai desse processo sabendo exatamente o que fazer, nem para onde ir. E tudo bem, porque o que mudou não foi o mundo. Foi o jeito como você olha para ele. Você começa a reconhecer que o desconforto que sentiu não era um erro, era um sinal. Um sinal de que você cresceu além de algumas estruturas antigas, de algumas ideias, de algumas versões de si mesmo. E reconhecer isso já é um passo enorme. Você entende que não precisa se apressar, não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém. Esse caminho não é sobre velocidade, é sobre verdade. E a verdade não grita, ela se sustenta em silêncio. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Talvez ainda esteja confuso. Talvez ainda esteja com medo. Mas agora você sabe. Você não está quebrado. Você não está atrasado. Você não está perdido. Você está despertando. E esse despertar não pede perfeição, pede presença. Só isso. Se esse vídeo tocou você em algum nível, se alguma parte aqui pareceu falar direto com a sua vida, deixa um comentário. Não precisa ser algo elaborado. Pode ser só uma palavra, uma frase simples, ou até um "eu estou aqui". Esse comentário não é para mim. É para você marcar esse momento. E se você sente que conteúdos assim te ajudam a sair do automático e a viver com mais consciência, se inscreve no canal. Não por obrigação, mas para manter esse tipo de espaço vivo aqui no YouTube. Porque enquanto existir gente buscando mais presença, mais verdade e mais sentido, esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo.